Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 9, versículo 18 até o 38. Esse texto, esse trecho do Evangelho, ele é a conclusão do capítulo 9. E ele conclui também uma série de 10 milagres que Jesus realiza pós-Sermão da Montanha. E os dois casos primeiros que nos são apresentados são de figuras femininas, uma mulher e uma menina. A menina está doente em casa e o seu pai, o oficial, pede que Jesus vá e lhe imponha a mão. Muito bem, Jesus vai atender o seu pedido, mas o que acontece? Enquanto ele caminha, uma mulher vem, crente de que se o tocasse, ela também ficaria curada, ela faz isso. E ela, de fato, como diz Jesus, vai, a tua fé te salvou. E o que acontece? Nós percebemos aqui o toque de Jesus, tanto na menina quanto ele é tocado por esta mulher. E quando Jesus é tocado na orla do seu manto, nos faz memória o Salmo 132, que fala da união entre os irmãos. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave que desce da fronte até a barba de Arão e chega até a orla do seu manto. O óleo significa unção, significa também cura. Usamos inclusive o óleo na unção dos enfermos, não é? Mas aqui então vai dizer que Jesus é a fonte da verdadeira unção. Jesus é a fonte da verdadeira cura. E Jesus então realiza esta cura para esta mulher que há 12 anos vivia sofrendo desse fluxo de sangue ou desta hemorragia. Jesus caminha então para a casa do oficial e chegando lá, vê a multidão, todos chorando por conta da menina, e Jesus simplesmente diz: a menina não morreu, ela dorme. E muitos vão rir dele por conta disso, mas Jesus tirando as pessoas, ficando somente com a menina e com o seu pai ou seus familiares, ele toca pela mão e a menina levanta, lhe devolvendo vida. Veja, a cura da mulher e o toque na menina complementam esta narrativa para dizer que em Jesus a cura significa saúde e a saúde significa vida. Então é ele quem devolve a vida, seja através da cura de uma doença, ou seja, devolvendo a vida propriamente dito. E por que isso? Porque quando nós falamos de uma menina, provavelmente ela devia ter lá os seus 12 anos. E curiosamente, esta mulher também vivia sofrendo dessa doença por 12 anos. Portanto, as duas estão basicamente na mesma condição. Na sequência, Jesus vai ser instado por dois cegos que lhe pedem para que sejam curados. Mas antes eles fazem uma proclamação: Filho de Davi, se queres, pode curar-nos. E Jesus diz: eu quero. Então, tocando os seus olhos, eles são curados. Veja, aqui Jesus toca. Lá a mulher toca Jesus, Jesus toca também a menina, e aqui é Jesus que toca os cegos, até porque eles não têm condição, afinal de contas, eles têm que seguir a voz de Jesus. E, diferente do primeiro relato da mulher, por exemplo, Jesus vai dizer a esses cegos para que não contem a ninguém. Ora, qual é a diferença? É que no primeiro relato não existe uma coisa chamada proclamação, que vai acontecer no relato dos cegos, que dizem Jesus, filho de Davi. Ao dizerem isso, eles estão atribuindo a Jesus uma condição messiânica. E Jesus então nos revela, através de Mateus, a questão do segredo messiânico. Ou seja, enquanto não for devidamente conhecido, não se pode proclamar o messianismo de Jesus. Por quê? Porque, evidentemente, não conhecendo na totalidade, a proclamação não vai ser completa, como a gente vai perceber mesmo no meio dos discípulos, que queriam sim aceitar Jesus, mas quando o evento cruz começa a aparecer,
eles querem rejeitá-lo. E Jesus não é somente o Jesus das curas, mas é o Jesus também da cruz. Por isso, o segredo messiânico até que ele se revele por completo. Essa é a grande diferença aqui. Na sequência, o que é que nós percebemos? Jesus, a partir do versículo 32, ele se encontra com um possesso que é mudo. O homem não fala. E Jesus realiza um exorcismo e ele passa a falar. Veja, quando ele passa a falar, os fariseus, diante da admiração do povo, diz: ele expulsa os demônios por Beelzebu, pelo chefe dos demônios. Veja que coisa interessante. Jesus é aquele que dá fala a quem não tem. E os fariseus atribuem isso a alguém, ou seja, a Beelzebu, que na verdade, pela possessão, é que está por trás dessa mudez da pessoa. Ou seja, Jesus vem e devolve a autonomia para essa pessoa. Portanto, ele passa a ter voz, passa a ter vez. E é por isso que Jesus, então, expulsa o demônio, que muitas vezes subjuga. Mas os fariseus querem, na verdade, mais uma vez, inverter a lógica das coisas. E qual não seria a admiração, ou até mesmo o espanto, de que os próprios fariseus se davam a esse serviço que atribuem a Jesus, porque são eles que deveriam ensinar o povo e, na verdade, são eles que oprimem, e com essa opressão também tiram do povo a oportunidade de encontrar o caminho e fazer a sua própria história. Por isso o evangelho termina com Jesus dizendo: olha, eu tenho pena desse povo que estão como ovelhas sem pastor. Porque quem são os deveriam ser os verdadeiros pastores? Esses que acabam de atribuir a Jesus uma atitude demoníaca e não veem a necessidade das pessoas. Por isso, a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, missão que os discípulos terão que assumir a partir desse momento.